Oi pessoal, tudo bem? Então nós estamos chegando quase ao final do nosso curso de Cosmologia 1, né? Ainda além desse tema de hoje, que são os efeitos relativísticos na equação de Hubble-Lemaître, de expansão do universo, temos mais uma aula ainda para encerrar mesmo de fato o curso. Mas eu considero que a aula de hoje é a cereja do bolo do nosso curso. Por quê? Porque hoje eu vou mostrar para vocês como que foi descoberto que o universo está sofrendo uma expansão acelerada. E vocês mesmos vão poder fazer a conta hoje comigo. Tá? Então não é todo dia que você consegue fazer uma conta, entender todo o processo. Espero ter conseguido trazer vocês até esse momento aqui entendendo os aspectos essenciais da cosmologia, como eu prometi, com a bagagem apenas de Física 1 e Cálculo 1, né? Então não é todo dia que, tendo conhecimento apenas de Cálculo 1 e Física 1, você consegue entender e refazer as contas que levaram ao Prêmio Nobel de Física de 9 anos atrás, porque a descoberta da expansão acelerada do universo rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2011. E hoje estou gravando essa aula em 2020, então há 9 anos atrás. Então é muito recente. Os experimentos que esses físicos que ganharam o Prêmio Nobel, né, um trio de físicos que ganhou o Prêmio Nobel em 2011, os experimentos que eles fizeram foram feitos em 1998. Então, há 22 anos atrás, 20 anos atrás. Então a gente está falando da física hoje. E aliás, o que eles descobriram é algo que abriu novos horizontes na física e questões totalmente não respondidas nesse momento. Claro, não vai dar para você fazer todas as contas, né, fazer todos os passos, não é isso que eu estou propondo. Mas estou propondo que você entenda a física essencial que está por trás disso. E isso a gente vai fazer hoje. Mas, para conseguir fazer isso, então, a gente vai precisar resgatar e, digamos, usar toda essa bagagem que a gente desenvolveu no curso, e a gente agora precisa se aprofundar na interpretação da equação de Hubble-Lemaître. Essa é uma das equações que, talvez por ser muito simples, né? Talvez por ser muito simples, faça muitas pessoas pensarem que entendem muito facilmente essa equação. Às vezes acontece isso. Uma outra equação famosa dessas aí é a equação do Einstein, né? E igual a mc², né? Talvez por ser uma equação tão simples, as pessoas pensam que entendem ela, né? Quando na realidade a física por trás dessa equação é muito sofisticada. E no caso da equação de Hubble-Lemaître, a física é bastante sofisticada, porque é uma física ligada à relatividade geral de Einstein. Tá? Então vamos tentar entender um pouquinho melhor essa equação para a gente poder entender o tal da expansão acelerada do universo, o Prêmio Nobel ligado a ela. Essa equação, uma das coisas essenciais nessa equação aqui é a gente poder medir velocidade e distância. O h0 é a constante, né, o parâmetro de Hubble, que a gente discutiu um monte ao longo do curso. Então eu preciso medir velocidade e distância. Se eu estivesse vivendo num universo simples, onde não existem efeitos relativísticos, talvez fosse muito simples medir velocidade e distância. Mas o fato é que a gente não vive num universo assim, e a gente vive num universo onde existem efeitos relativísticos. E mais, a gente quer fazer a medida usando uma medida cosmológica, então a gente precisa usar grandes escalas e, consequentemente, altas velocidades. Então entra a relatividade geral. Uma das coisas, como eu disse, que leva a grandes confusões nessa equação é as pessoas pensarem nela classicamente, quando ela precisa ser pensada relativisticamente. Então tá, a primeira questão é a medida da velocidade. Você sabe que a gente mede a velocidade de um objeto cosmológico através do redshift. Você sabe que a gente vai precisar usar efeitos relativísticos. Então a primeira tendência que a gente tem é usar o redshift relativístico, o efeito Doppler relativístico para a luz, cuja equação é Z mais 1 é igual a raiz quadrada de 1 mais V sobre C,
1 menos V sobre C. Essa daqui é a equação do efeito Doppler relativístico. Na verdade, ela não é escrita em termos de Z mais 1, né? Na realidade, ela é escrita em termos de lambda observado pelo lambda da fonte, ou lambda emitido, né? Que é igual a Z mais 1. Porque o Z é o delta lambda sobre lambda, né? Então, lambda observado menos lambda emitido sobre lambda emitido. Isso é o Z. Se eu somar com 1, dá lambda O sobre lambda E, tá? Então, se você pegar livros de relatividade, né, procurar pelo efeito Doppler relativístico, você vai encontrar isso daqui. Você consegue calcular o quanto que a linha é deslocada através dessa expressãozinha aqui relativística, tá? Essa expressão, ela pode ser, digamos, simplificada para o caso em que as velocidades não são muito altas. A gente pode fazer isso, tá? Que é um caso interessante para a gente, cosmologicamente, porque é o caso original, né, do Hubble. Então o Hubble, assim como o Lemaitre também, né, no começo, quando eles estudaram a equação, eles puderam usar velocidades interpretadas classicamente e distâncias classicamente. Porque o Hubble estava observando objetos próximos. E os dados que o Lemaitre tinha do Slipher, né, eram também todos de galáxias próximas, onde os efeitos relativísticos não eram importantes. Todas elas se movimentavam a velocidades muito menores que a velocidade da luz, e nenhuma delas estava em distâncias de ordem cosmológica, do tamanho do universo, onde efeitos da relatividade geral eram relevantes. Então eles usaram essa equação classicamente. Classicamente, como é que eu posso fazer para trabalhar essa equação? Bom, a gente pode calcular a velocidade a partir do redshift, porque o que a gente mede é isso, né? A gente pega uma galáxia, olha as linhas espectrais e vê o quanto que ela se deslocou. Isso dá a medida do redshift. A partir do valor do Z, que é o messo, que eu estou dizendo para vocês que é baixo, porque os objetos estavam próximos, né, naquele caso, eu consigo calcular a velocidade. Eu posso inverter essa equação, então, para calcular a velocidade como uma função do redshift. Se você manipular isso aqui, né, é só fazer uma manipulação algébrica, tá? Se você fizer essa manipulação algébrica, você vai encontrar que V sobre C é igual a 1 mais Z ao quadrado, menos 1. 1 mais Z ao quadrado, mais 1. Até aqui é só manipular, né? Eleva ao quadrado, joga para um lado, joga para o outro, manipula, você chega aqui. Acontece que eu estou dizendo para vocês que isso aqui ainda vale relativisticamente. Então, do ponto de vista relativístico, eu posso simplesmente jogar o valor do Z que eu medi, eu vou ter a velocidade relativisticamente. Mas se a velocidade for baixa, se o Z for pequeno, eu posso simplificar essa equação. Como é que eu simplifico essa equação? Eu abro isso daqui, né? Um produto notável. Primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Então isso aqui vai ser 1 mais 2Z, mais o segundo termo ao quadrado, menos 1. Embaixo vai ser bem parecido. Mais 1. Agora é o seguinte, Z é um número muito pequenininho. Bota lá, Z igual a 0,01. Se eu elevo ao quadrado, isso daqui descarta, né? É como se fosse... isso aqui é irrelevante perto do Zzinho que tem aqui, do 2Z que tem aqui, né? Por exemplo, se Z for 0,1, 0,1 ao quadrado é 0,01. Perto de 0,2 que tem aqui na frente, né? 2 vezes 0,1. 0,2 mais 0,01, né? É 0,2. É 2Z. Então esquece. Esse cara corta com esse daqui, né? Então a gente vai ter o seguinte. Era essa a manipulação que eu tinha que fazer? Era. A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 2Z dividido por 2 mais 2Z. Cancela os dois. Eu vou ter Z sobre Z mais 1. E agora, como eu estava falando para vocês, o Z é um número pequenininho, né? Coloquei no exemplo lá 0,1. Então, um número pequenininho, 0,1 mais 1, é 1. Né? Idealmente, o Hubble e o Lemaitre trabalharam com Zs menores que isso ainda, tá? Então, isso daqui é aproximadamente Z sobre 1, que é, portanto, Z apenas, né? Tá? Então, essa expressão aqui, ela me dá uma fórmula que muitas vezes é encontrada.
que V sobre C é igual a Z. Então eu consigo calcular a velocidade da galáxia. Olha, isso é importante você entender os termos direitinho aqui, porque se não entender vai dar confusão na equação. O que a gente mede é o Z. E eu não meço o Z a partir da velocidade, hein? Eu meço o Z a partir do deslocamento das linhas espectrais. Então Z é a medida. V, velocidade, é o que eu calculo a partir da minha medida. Tá bom? Agora a gente tem duas maneiras de calcular a velocidade a partir da minha medida. Uma maneira clássica e uma maneira relativística. Ótimo. O problema que a gente tem é que eu também preciso calcular a distância. Eu preciso medir a distância, desculpa. Preciso medir a distância do objeto, tá? E para medir a distância do objeto, eu vou ter que usar a luminosidade. Ou alguma outra característica astrofísica dele, né? Para medir essa distância. O Hubble fez, a gente viu bem no comecinho do curso como é que faz. O problema é que essa distância, quando eu estou trabalhando em largas escalas, ela depende da relatividade geral. E a gente viu nas aulas, né, do tema passado como calcular distância comóvel na linha divisada, distância comóvel transversal. Então, essa distância, se eu for querer calcular, eu vou precisar medir brilho e calcular essa distância através, por exemplo, da distância comóvel transversal, se eu for usar o brilho. Se eu for fazer uma outra medida de distância direta, eu vou usar a distância comóvel na linha divisada. Então, se eu quiser usar relativisticamente essas grandezas aqui, eu preciso trabalhar com a grandeza correta do ponto de vista cosmológico. E aqui é que está o grande galho. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você não pode simplesmente calcular a velocidade assim, e na realidade você não pode nem mesmo calcular a velocidade assim, tá? O que você tem é apenas o Z, a medida do Z. E a distância você também não tem. Você vai ter que também medir a partir de algum parâmetro astrofísico. Uma maneira de nós podermos entender bem claramente que a gente sempre pode usar a lei de Hubble-Lemaître, só que precisa interpretar a velocidade e distância adequadamente, através do redshift, né? É a gente fazer o gráfico da equação de Hubble-Lemaître, né? Comparando com a medida de velocidade que a gente obtém da relatividade. E vamos ver que as duas coisas não batem. Como que a gente vai fazer isso? Vamos pegar a equação de Hubble-Lemaître, V igual a H0D. Vamos manipular um pouquinho essa equação, porque a gente vai ter velocidades relativísticas. Eu vou dividir tudo por C para normalizar pela velocidade da luz, né? A gente sabe que esse cara aqui, H0 sobre C, é a distância, a escala de Hubble, dH, C sobre H0, tá? Então, a gente tem que isso daqui vai ser igual a D sobre dH. Então, a gente conclui que, do ponto de vista cosmológico, V sobre C é igual a distância cosmológica dividido por dH, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente sabe que a distância ela é uma função do Z, do redshift. A gente tem um modelo cosmológico e a gente calcula a distância. Vamos fazer um gráfico que vai ser o seguinte. A gente vai calcular a distância cosmológica até um certo objeto que eu estou vendo. Então eu vou usar a distância comóvel na linha divisada, tá? Até o objeto que eu estou vendo. Então, para um dado Z, vou pegar um valor de Z, eu calculo uma certa distância comóvel na linha divisada, com esse Z. E a essa distância eu consigo calcular, inferir uma velocidade. Esse é o processo que a gente faz, né, cosmologicamente. Então o que a gente tem aqui é o seguinte: nós podemos fazer um gráfico da velocidade sobre C em função do redshift. Em função do redshift. Eu vou pegar o Z, vou calcular a distância, vou dividir pela escala de Hubble e eu vou ter V sobre C. Tá? Então eu vou ter uma função aqui. Uma certa função.
E o que a gente vai fazer para mostrar que essa função aqui, ela é diferente da previsão que eu tenho de velocidade apenas olhando para a relatividade especial, é o seguinte: primeiro eu posso plotar isso daqui, que é a previsão clássica, né? V sobre C, classicamente, deveria ser igual ao redshift. Ou seja, V sobre C é igual a Z, é uma linha reta. Mas, relativisticamente, V sobre C é igual a isso daqui. Eu posso fazer o gráfico disso daqui e vai dar uma outra curva, sei lá, uma curva aqui. Não vai bater com a curva cosmológica. Aliás, a curva cosmológica, eu vou ter várias curvas cosmológicas, porque dependendo do modelo cosmológico, eu tenho uma distância da linha divisada diferente, tá bom? E isso acontece, de novo, reforçando, porque não basta eu olhar para a relatividade especial, eu preciso olhar para a relatividade geral, que é o que entra aqui, tá? Na distância comóvel, na linha divisada. E além da relatividade geral, né, a gente precisa olhar especialmente para a questão de expansão do universo, que é o que entra de modo especial na distância comóvel, né, na linha divisada, tá? Porque a relatividade geral entra mais na questão da curvatura, né, na distância comóvel na linha distância comóvel transversal, tá? E aqui a gente vai estar olhando especialmente para a questão da expansão do universo, tá? Então, vamos dar uma olhada no programa que faz isso e analisar esses resultados e interpretar eles de acordo. Então, pessoal, vamos fazer o gráfico da velocidade em função do redshift. Como a gente viu na aula, a velocidade em função do redshift, né, velocidade sobre c, é a distância comóvel. Distância comóvel dividida pela escala de Hubble, pelo DH, né? Isso a gente viu na aula. E para calcular a distância comóvel, eu coloco um redshift. Então a gente vai fazer o seguinte: escolhemos várias configurações de universo, que nem a gente já fez várias vezes no curso, e vamos fazer um gráfico da velocidade sobre c, né, que é na realidade distância comóvel sobre o DH, tá? Em função para vários redshifts. Depois a gente vai fazer, além disso, vai comparar com a aproximação para baixas velocidades. E vamos também comparar com o valor da velocidade obtido a partir da equação do efeito Doppler relativístico, para você ver que as coisas ficam diferentes, tá? Então, vou fazer o gráfico aqui. E o gráfico é esse daqui, olha. Vamos explorar esse gráfico aqui com atenção. Então, o que a gente tem? A velocidade sobre c, né? Em função do redshift, para vários valores de redshift. Veja que eu não estou indo para redshifts grandes ainda, redshift 1,5, tá? Então redshifts próximos. Mesmo para valores próximos, redshift, né, com valores pequenos, as curvas já diferem bastante dessa pontilhada roxa, que é a previsão aqui para redshifts mais baixos, né? Já diferenciam bastante. A curva pontilhada marrom é o Doppler relativístico, a velocidade obtida a partir da equação do Doppler relativístico, que eu mostrei para vocês na aula ali, tá? As curvas coloridas sólidas são para vários modelos de universo. O lambda CDM, nosso lambda CDM, a curva verde aqui, ó, fica entre os dois aqui, tá? Mas fica diferente, tá bom? Então, como a gente viu, a velocidade sobre c pode mudar bastante. Essa velocidade aqui, lembra, é a velocidade que o objeto, que eu meço o redshift hoje, né? Então a luz dele está chegando hoje, tem hoje, tá? Então pode acontecer de ela ter uma velocidade maior que a velocidade da luz, mas não é simplesmente o valor do redshift. A gente pode colocar aqui uns redshifts maiores, podemos brincar, né? Você pode vir aqui no vetor e colocar uns redshifts maiores. Por exemplo, podemos botar um redshift 100 aqui, que é bastante coisa. Eu vou botar mais pontos para a curva ficar mais preenchida, né? Então, para redshifts, eu só preciso trocar aqui os limites. Para redshifts grandes, né? As curvas, claro, né? A relação linear, ela fica bem gigante, né? E as outras, como você pode ver, elas saturam, né? Então a velocidade, né, ela vai atingindo um valor assintótico aqui, conforme você pode observar, tá bom? A equação relativística, claro, ela prevê que é impossível ter uma velocidade maior do que 1, né? Então o que acontece é que a gente tem esse valor aqui máximo, tá bom? Então, pessoal, como a gente discutiu e viu no programa,
a gente não pode simplesmente associar um redshift a uma velocidade, né? Usando uma expressão simples como essa, precisa passar pela questão da distância, comóvel aqui. Para a gente não se atrapalhar com essa questão, né, para facilitar a nossa interpretação dos resultados, os cosmólogos simplesmente abandonam a questão de velocidade. Porque a velocidade ela vai depender do modelo cosmológico, como a gente estava vendo agora. Tá? Então a gente faz o seguinte, a gente se preocupa apenas com o redshift. Não falamos sobre velocidade mais. Ninguém se preocupa mais com a velocidade. A gente olha apenas para o redshift. Porque o redshift é uma grandeza que a gente obtém diretamente da medida experimental, do deslocamento das linhas. E o redshift ele é 0 hoje e ele é infinito no começo do universo. Tá? E -1 no futuro infinito, né, eterno, como a gente viu na outra aula lá. Tá? Mas o redshift é uma grandeza muito bem definida. O redshift vai de -1 a infinito. E acabou. Uma grandeza simples, que não depende de modelo, só depende da medida. Tá? Então a gente faz o seguinte, a partir de agora, esqueça a velocidade, não se preocupe mais com velocidade na lei de Hubble-Lemaître. E aí você não vai ter problemas de interpretar essa lei, tá bom? Não que você não possa calcular, você pode calcular a velocidade, mas você precisa fazer através do modelo cosmológico. Acho que isso ficou muito claro, não preciso ficar repetindo, né? Pois bem, só que para usar a lei de Hubble-Lemaître, para poder ter uma equação que equivale à lei de Hubble-Lemaître, para eu estudar como o universo está expandindo, não basta eu trocar a velocidade por redshift. Eu preciso medir a distância direito. E para medir a distância direito, é claro que eu vou ter que fazer usando cosmologia. Mas isso a gente já fez no tema anterior, né? A gente vai medir a distância, a gente sabe, através do brilho das galáxias. Então, ou através de outra medida equivalente a isso, né? Então, no caso do Prêmio Nobel de Física de 2011, eles mediram através do brilho de supernovas nessas galáxias, né? No curso de Astrofísica Geral eu explico bem direitinho o que são essas supernovas, como é que eles fazem as medidas, a curva de brilho, etc. Aqui não é interesse entrar nos detalhes astrofísicos da medida, aqui o interesse é usar essas medidas do ponto de vista cosmológico. Então, se você quer refrescar esse tema, pega lá no curso de Astrofísica Geral quando eu falo das medidas das supernovas, tá? Aqui vamos apenas usar isso. O fato é que a gente faz o seguinte, a gente mede através do brilho a distância. Então é a distância comóvel transversal, como a gente viu na aula do tema anterior, né? Ao invés da gente trabalhar V em função do D, que são duas grandezas derivadas de medidas e que para derivar dependem de modelo, a gente vai trabalhar com duas grandezas medidas diretamente do ponto de vista experimental, que é o Z ao invés da velocidade e o μ ao invés da distância. Essas duas grandezas aqui, gente, ó, permitem que a gente analise diretamente a lei de Hubble-Lemaître, tá? Mas aí, claro, não estou usando mais V igual a H0D. Então, como que eu vou fazer essa medição? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou obter os dados, os meus dados vão ter uma tabela basicamente, uma tabela de Z e de μ. Então, eu vou ter tabela observada, Z e μ. Então, vários números. Depois, isso aqui é observado. Então, vai dar um gráfico aqui, um monte de ponto. Depois, eu vou fazer o seguinte, isso aqui foi observado, eu vou fazer agora para um dado modelo de universo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular para vários valores de Z, então eu vou dar de entrada vários valores de Z no meu modelo, e vou calcular o μ, onde o μ é a distância, é o módulo de distância que eu ensinei como calcular na outra aula lá, né? Então a gente vai, para o dado valor de Z, calcular vários valores de μ. Isso daqui vai nos dar uma curva, que eu vou ver se bate ou não com os dados observados. Tá? Bate ou não com os dados observados. Então é isso que a gente vai fazer. Só tem um detalhezinho aqui nessa história, que os astrofísicos costumam, então, né, fazer esse gráfico, como eu disse para você, de Z
contra mi, ou seja, mi contra z. Então, para um dado valor de z, eu calculo mi. Então, a gente faz esse gráfico aqui. Observacionalmente, eu tenho que obter os dois dados independentes. Tá? Ó, esse aqui é com espectro, esse daqui é com brilho, com outras coisas, tá? Então, são duas medidas observacionais diferentes. Teoricamente, para um dado z, eu calculo mi, usando a fórmula que a gente viu na outra aula. Então, a gente tem mi como função de z. Só que se você for voltar para a transformação aqui, você vê que o nosso gráfico está trocado do gráfico original do Hubble. Porque o z corresponde à velocidade e o mi corresponde à distância. Então, se a gente pensar no gráfico do Hubble, que o Hubble fez lá no começo, o Lemaitre também, né? O gráfico do Hubble e o gráfico do Lemaitre, eles tinham um gráfico que era velocidade colocada contra a distância. Só que velocidade a gente vai trabalhar com redshift agora. E distância nós vamos trabalhar com mi. Então o gráfico estaria trocado, né? O Hubble e o Lemaitre, eles fizeram z sobre mi. Z por mi, tá? Mas isso é só um detalhezinho bobo de rotação do gráfico, tá? Isso acontece, de novo, porque na cosmologia, todos os parâmetros são calculados a partir do redshift. Redshift é a grandeza básica da cosmologia, tá? Então por isso que faz essa troca dos eixos aí. Para colocar o parâmetro, digamos, independente, né? Como sendo sempre o redshift, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse gráfico. Vamos fazer o gráfico para esses dados. Eu peguei os dados, né, do Prêmio Nobel, né? E a gente vai fazer o gráfico para vocês verem como é que vai ficar. Então, pessoal, na aula eu expliquei bem direitinho para vocês, tentei pelo menos explicar bem direitinho, né, de modo que consigam entender, mas expliquei na aula para vocês que quando a gente vai fazer uma medida cosmológica, não convém trabalhar com velocidades e distâncias, porque são dois parâmetros deduzidos, medidos a partir de outra grandeza. O que é melhor é a gente manter a grandeza que é observada e mudar o nosso modelo para comparar com essa grandeza observada diretamente, tá? Então o que a gente faz é, ao invés de trabalhar com velocidade e distância, a gente trabalha com redshift e com módulo de distância, né? Conforme eu discuti na aula com vocês. Então vamos fazer o gráfico disso para ver essa equação de Hubble-Lemaitre, o gráfico de Hubble-Lemaitre, feito de uma maneira mais adequada para analisar modelos cosmológicos. E para poder comparar, a gente vai usar, né, eu peguei os dados de um dos ganhadores do Prêmio Nobel, que é o Rees, tá? Então os dados estão nesse arquivo, eu peguei do artigo aqui, tá? Então eu consegui os dados diretamente deles, aqui do artigo deles, né? E vou fazer o gráfico para vocês. Nos dados deles, como eu falei, eles não trabalham com velocidades e distâncias, eles trabalham com redshift. Então aqui nessa coluna estão os redshifts, e aqui os módulos de distância dos objetos que eles estudaram. Eu fiz uma pré-seleção tirando alguns objetos que estavam com problema de qualidade, tá? Então, mas os dados completos estão lá no artigo, se você quiser, tá? Mas eu deixei só alguns dados aqui, porque senão eram dados demais pra gente olhar, tá? Peguei os melhores pra gente analisar. Então, o que eu faço é o seguinte, com o programa eu leio os dados que estão nesse arquivo, né? Tá vendo aqui, ó, Rees 2004.dat, eu leio esses dados e faço o gráfico deles. Depois, o que eu vou fazer é fazer o gráfico do que os modelos cosmológicos me preveem para mim em função do redshift. Então, para um dado redshift, eu calculo o módulo de distância. O cálculo do módulo de distância está aqui dentro da biblioteca, né? Então, o Mi, ele recebe o redshift, o H e os ômegas, né? E a gente faz o quê? Calcula a distância comóvel transversal, multiplica por Z mais 1, para compensar o efeito de que esses objetos vão parecer mais apagados para a gente, conforme eu discuti com vocês na aula teórica, né? Desculpa, a aula teórica, eu estou pensando nas disciplinas aqui da UFSC, né? Conforme eu discuti com vocês na aula, o tema anterior a essa daqui, né? Então a gente tem que fazer essa correção de luminosidade, que é a distância de luminosidade, a gente definiu lá, né? Calculamos o Mi a partir disso. Então, e fazemos o gráfico, tá? E aí podemos comparar os dois. Fazendo o gráfico, a gente obtém essa curva aqui, extraordinária,
extraordinária que rendeu o Prêmio Nobel de Física de 2011. Tá? Esses dados aqui, né, foram obtidos a primeira vez em 1998. Você vê que os dados que a gente está usando são de 2004, porque os autores, evidentemente, não pararam de trabalhar em 98, né, eles continuaram obtendo dados, etc. Eles têm dados de redshift até 1.8, você vê alguns pontos aqui, e muitos dados aqui nesses redshifts. A discussão, como eu falei na aula para vocês, a discussão de como se obtém esses dados e tal, é uma questão de astrofísica, que eu deixo para a aula de astrofísica geral. Você volta lá e dá uma olhada lá em astrofísica geral. O que a gente vê aqui, cosmologicamente, é o seguinte: dependendo do modelo cosmológico, você explica ou não os dados. E aqui é que entra o Lambda-CDM. O Lambda-CDM entrou com tudo dentro da cosmologia com essa observação aqui. Porque, como você pode ver, o Lambda-CDM ele explica melhor esses dados. O universo fechado, por exemplo, está descartado por esses dados aqui, a menos que eu consiga provar que os dados estão errados, que aconteceu alguma coisa, tá? A gente pode dar um zoom aqui para dar uma olhadinha, né? Para redshifts menores, a gente vê que não há muita separação aqui, né, entre os modelos cosmológicos. Se a gente quer essa quebrada aqui é artificial nos dados, tá? Nos modelos cosmológicos, é porque eu tenho poucos pontos. Ó. Eu vou botar mais pontos aqui, você vai ver que não vai acontecer aquela quebra ali, tá? As curvas ficam mais arredondadinhas porque estão sendo calculados mais pontos teóricos ali, tá? Ó, já melhorou, né? O que você percebe é que não dá para diferenciar os modelos cosmológicos se você observa apenas objetos com redshift próximo. Você precisa de objetos distantes para poder diferenciar os modelos cosmológicos, tá? Então, é muito legal que a gente esteja fazendo isso daqui no nosso curso, né?